Então, gente, o tema da aula de hoje é o tema da trilha 3: Crer e conhecer questões sobre ciência e religião. Então, vocês fizeram já algumas atividades, né, em que vocês precisaram pensar um pouquinho, refletir a respeito da relação que existe entre ciência e religião, se são aspectos semelhantes, se são aspectos diferentes, se tem pontos em comum, se tem pontos divergentes. E agora eu vou trazer um pouquinho de alguns aspectos, né, mais que permitem que a gente possa aprofundar um pouquinho mais nessa temática, né, seguindo o que foi proposto aí na trilha 3. Então, para pensar questões relacionadas à religião, né, tem um aspecto fundamental da gente refletir, que é o dogmatismo, né? Então, aqui, o que é dogmatismo? O dogmatismo, ele vem de uma palavra grega, né, que se chama dogma, e essa palavra dogma significa uma opinião estabelecida por decreto e ensinada como uma doutrina sem contestação. Então, é algo, né, que é posto e que ninguém pode discordar, ou pelo menos deve discordar. Então, um dogma, ele é tomado como uma verdade, né, que não pode ser nem contestado e nem criticado. Geralmente, né, a gente observa claramente alguns dogmas que estão presentes nas religiões, né, principalmente naquelas religiões mais conservadoras e mais tradicionais, que a gente consegue perceber, né, que há uma delimitação muito grande. Um exemplo, né, tem algumas religiões, né, que não veem com bons olhos que as pessoas se casem, né, com quem não é da mesma religião. Então, isso pode ser considerado, né, um dogma, né, desde que seja algo que é estabelecido, que é uma verdade que não pode ser contestada. Um outro exemplo, né, tem algumas religiões que determinam algumas formas como a pessoa deve se vestir, né? Ou tem outras que têm alguns dogmas, por exemplo, né, que restringem, no caso dos sabatistas, né, que restringe o trabalho aos sábados. Então, tem uma série de dogmas, né, que são essas verdades estabelecidas, né, que não são contestadas, não devem ser criticadas, né, tipo assim, se você não concorda, então você procure uma outra religião, mais ou menos nesse sentido, para a gente entender o que é esse dogma. Tem um exemplo aqui, está colocado inclusive lá na trilha, que é quando diante de uma pergunta, né, ou de uma dúvida, simplesmente a gente obtém a resposta. É assim porque é assim, e porque tem que ser assim, e pronto, né? Quem nunca ouviu isso da mãe, né? Algumas verdades estabelecidas e incontestáveis, né? É assim porque eu estou dizendo que é assim, né? Então, é uma característica, né, da religião essa ideia de dogma, né, de verdade incontestável, de algo que não deve ser criticado ou questionado. Então, o dogmatismo, ele é autoritário, né, porque ele não admite dúvida, não admite contestação nem crítica, e ele também é submisso, porque se curva às opiniões estabelecidas. Então, é uma verdade posta e ponto final. Quando a gente vai pensar e confrontar a ciência, né, que é pautada na razão, a gente vai perceber que existem alguns elementos que são diferentes, né, dos elementos que caracterizam a religião, né? Então, a razão, ela enfrenta crises, ela enfrenta dificuldades, impasses, é alvo de críticas, né, de contestações. Ela possui uma atitude reflexiva e crítica que é próprio da racionalidade. Então, ser racional é você fazer uma análise reflexiva diante de determinado aspecto, né? E pensar se realmente, né, aquele aspecto ele deve ser considerado ou não. A razão, ela também destaca a importância da liberdade de pensamento, né? Que é uma
característica fundamental, não só da razão, como da própria filosofia, né? Que é um pensamento que leva em consideração a razão, a racionalidade. Então, dessa forma, a gente pode perceber a razão como sendo oposta ao dogmatismo. E aí a gente vai perceber duas vertentes, né, diferentes. Uma coisa seria a religião, outra coisa seria a, a ciência, né, as suas características próprias. Deixa eu só perguntar. As suas características próprias, elas são bem específicas, né? No caso da base da ciência, como eu coloquei, da base da religião. Então, aqui, se a gente for colocar, né, em oposição ciência e religião, a gente pode destacar o seguinte, né? A ciência, ela cuida do que é empírico, mas assim, o que é empírico, né, para eu explicar assim para vocês. Empírico é aquilo que pode ser experimentado, né? Então, por exemplo, eu coloco uma água para ferver e eu sei que se essa água estiver limpa, né? Quando ela atingir os 100 graus Celsius, ela vai ferver. Então, isso é resultado de estudo científico, pode ser medido empiricamente, né? Ou seja, pode ser testado, pode ser experimentado, né? Hoje, né, com o avanço da ciência, sobretudo no que diz respeito às ciências humanas, né, a gente vai perceber, né, que esse empirismo, essa experimentação vai adquirir aspectos um pouco diferentes. Né? A ideia de provar e de exato fica um pouquinho diferente. Mas tem alguns aspectos que caracterizam a ciência, o empirismo, a experimentação, a observação, né, são características bem próprias da ideia de ciência. A religião, ela está voltada, né, para questões de sentido último, de valor moral. Então, é algo mais, como é que eu posso dizer? É algo mais sentido, né, do que experimentado, como no caso da ciência. Né? Então, a conclusão que se chega é o seguinte, que ciência e religião não são coisas que se sobrepõem. Elas não abrangem nem sequer todo tipo de interrogação. Então, a ciência obtém a idade das rochas e a religião repousa sobre a permanência delas. É como se a gente fosse entender, né, como as duas, como sendo assim, são aspectos diferentes, mas que não significam, né, que elas precisam se digladiar. Que a pessoa que acredita na ciência, ela precisa, então, ter aversão pela religião e vice-versa. Não, as duas cuidam de coisas diferentes, né? E é muito possível, perfeitamente possível, inclusive, é muito presente, não é? Cientistas que tenham religiões, né? Ao contrário do que pode parecer, nem todo cientista ele é ateu, né? Muito pelo contrário, tem muitos cientistas que possuem as suas crenças, as suas religiosidades. Então, essa frase, ela pode sintetizar, né, essas questões que giram em torno da ciência e da religião. Então, a ciência ela vai investigar o fato, ela vai se utilizar de artifícios para descobrir a idade das rochas. Já a religião, ela pode simplesmente, né, pensar a respeito da permanência delas ou não. Lá na trilha 3 tem como texto 3 essa charge, o cético. O universo é fantástico. Cada planeta gira em sua órbita perfeita. As leis afinadas da física permitem que tudo funcione como um relógio. É muita precisão. Como você acha que tudo isso surgiu? Por acaso é? Desculpe, mas não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, aqui a gente tem, né, nessa chargezinha, né,
uma espécie, né, de crítica, talvez, né? Não exatamente, não necessariamente crítica, mas chama a atenção, né? Faz meio que uma brincadeira, né? Com relação a isso, né? É, a pessoa se apropria, né? Inclusive aí não sei como se chama esse negocinho aí de observar se é um telescópio, né? Mas se utiliza de uma série de aspectos científicos, né? Para fazer a sua observação. E aí chega o outro e pergunta: como é que você acha que tudo isso surgiu? E ele simplesmente acha que foi por acaso, né? E aí ele diz: desculpe, mas não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, tá bem, bem interessante para a gente pensar nessas questões, né, de religião e de ciência, né? O surgimento por acaso, a fé, né? Que é preciso ter fé para ser ateu. Então, uma crítica, né? Que mostra, de certa forma, aquelas pessoas, né? Que algumas pessoas, né? Que pensam e que supervalorizam questões de religião e que muitas vezes, né? Colocam a pessoa que tem por base a ciência como sendo alguém que precisa viver em um espaço diferente, né? Como se as duas coisas fossem inconciliáveis. Então, eu acho que é importante a gente pensar, né, em ciência e religião como sendo aspectos um pouco diferentes, né? O fato de você acreditar na teoria do Big Bang ou de você seguir uma determinada religião, né, que defende o criacionismo, não significa que por uma coisa ou a outra precisa, como é que eu posso dizer? Você precisa, talvez, né, discriminar os outros, como muitas vezes acontece. Então, a gente precisa considerar, né, que são aspectos diferentes. Eu tenho, né, assim como a gente já discutiu em alguns outros momentos a respeito da própria ideia de respeito com relação aos outros, a gente precisa pensar também nessa questão quando trata da ciência e da religião, né? Então, são aspectos que não precisam necessariamente estar tão separados. E aí a gente vai ver, né, o próximo texto aqui, que é o texto 4 que está lá na trilha 3, que fala um pouco sobre Newton, que é o texto Fé e Física. Quem pode fazer a leitura desse texto, por favor? Eu acho que eu coloquei hoje numa letra que dá para enxergar direitinho. Posso ler? Pode sim. Texto 4. Isaac Newton, Fé e Física. O homem que descobriu a gravidade e as leis do movimento, criou a ótica e reinventou a matemática. Também legou à humanidade receitas para transformar metais em ouro, remédios feitos com centopeias e uma lista de pecados que costumava anotar em seus cadernos. Passou a vida estudando a Bíblia para prever quando Jesus voltaria à Terra. Contraditório? Não para a época. Quando Isaac Newton nasceu, na Inglaterra de 1642, matemática, religião, ciência e magia se confundiam. Astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Alquimia e química também. O século XVII foi uma transição entre a Idade Média e o Iluminismo, afirma o físico Eduardo de Campos Valadares, professor da UFMG e autor do livro Newton, A órbita da Terra em um copo d'água. Os homens que criaram o nosso jeito de pensar viveram com ideias medievais, barrocas e tementes a Deus. No caso de Newton, o misticismo e a religião não só conviveram com a ciência, como a fortaleceram. Seu mergulho profundo nas experiências alquímicas
e nas raízes da teologia pode ter influenciado seus pensamentos a respeito de uma visão mais ampla do universo, afirma Michael White, autor da biografia de Isaac Newton, O Último Feiticeiro. Obrigada, Rosane. Ele fez descobertas muito importantes, né? Hoje em dia, é, apesar de terem aparecido, né, algumas pessoas que querem ainda, em pleno século XXI, contestar que a Terra seja redonda, mas, assim, ideia de gravidade, né, uma série de coisas que a gente consegue entender e explicar de forma relativamente fácil, né, isso graças a estudos que foram realizados, né, por Newton. E esse texto, ele traz alguns aspectos interessantes para a gente pensar essas questões, né, de ciência e religião, né? Tudo bem que é um tempo específico, a época que Newton viveu, mas esse texto, ele mostra claramente, né, como a própria religião, ela influenciou na forma como Newton estudou, né, e produziu muita ciência na sua época, né? Fala aqui que ele estudou muito a Bíblia para tentar prever quando Jesus voltaria à Terra. Então, assim, é para a gente pensar, entender, em primeiro lugar, que a época em que Newton vivia, né, as questões religiosas, elas eram muito presentes na vida, né, das pessoas, e ele fez parte de um grupo, né, que, apesar de ciência, a ideia de ciência ainda não existir, né, ciência ela só foi criada, vamos pensar assim, no século XIX, mas as descobertas que hoje a gente classifica como descobertas científicas, elas se deram numa época em que a religião ela influenciava muito a vida das pessoas e a forma como elas viam o mundo. Mas, independente dessas questões religiosas e muitas vezes movidos pela fé, esses pensadores eles conseguiram fazer descobertas fantásticas, né, que foram fundamentais para que a ciência fosse avançando à medida que o tempo foi passando, né? Então, muitas das produções que a gente tem, dos estudos desenvolvidos, sobretudo no período da Idade Média, se deram, né, financiados pela própria Igreja Católica, né, o desenvolvimento da arte também, e uma série de questões, né? O próprio movimento iluminista, ele surge nesse contexto, muito marcado pela questão religiosa. Então, é o intuito, né, de fazer essa reflexão, né, que a gente não precisa colocar como coisas totalmente, né, inconciliáveis, ciência com religião. A gente precisa entender, né, que são elementos que possuem características específicas e que tem até alguns pontos de encontro, se a gente for pensar aí nesse exemplo aí que foi colocado no caso de Newton, né, que estudou a Bíblia profundamente para tentar prever quando Jesus voltaria. Então, uma pessoa que conhecia, né, religião e que ainda assim conseguiu fazer inúmeras descobertas. Então, eu conheço pessoas, né, que, que é ateu, mas que estuda profundamente a Bíblia. Então, não é porque uma pessoa é cientista ou ela acredita na ciência que ela precisa abominar a religião. Até porque, né, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente domina determinados conhecimentos, maiores são as nossas condições de fazer a crítica, se for o caso. Então, vamos conhecer, né, as religiões para a gente ter profundidade suficiente para fazer a crítica. Então, assim, eu particularmente acho muito complicado fazer críticas a determinadas, né, a religião como um todo, assim como várias outras coisas, porque eu não conheço de forma profunda, né? No máximo, a gente faz, né, críticas a alguns dogmas, e aí é um pouquinho diferente, né? E, essa ideia de dogma talvez
seja um aspecto do meu ponto de vista, né? São questões um pouquinho mais complexas, mas que cabe a cada um fazer a sua própria avaliação. A gente precisa entender. Ciência tem as suas bases, os seus pressupostos, a religião, ela tem também os seus fundamentos e cabe a cada um, né, estudar e compreender o que caracteriza cada um desses aspectos. Não sei se ficou claro para vocês, mas se quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. O outro texto, né, que é o último texto que tem lá na trilha, que é o texto 5, A Natureza e a Necessidade das Revoluções Científicas, é o último. Queria que alguém fizesse a leitura aí, por favor. Texto 5. A natureza e a necessidade das revoluções científicas. A ciência, segundo Kuhn, é dinâmica, pois, através da revolução científica, que é um processo de transferência de um paradigma, ocorrem as mudanças conceituadas a respeito de uma determinada questão científica. Considero paradigmas as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. A ciência normal, atividade na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente quase todo o seu tempo, é baseada no pressuposto de que a comunidade científica sabe como é o mundo. Grande parte do sucesso do empreendimento deriva da disposição da comunidade para defender esse pressuposto, com custos consideráveis, se necessário. Por exemplo, a ciência normal frequentemente suprime novidades fundamentais, porque estas subvertem necessariamente seus compromissos básicos. Não obstante, na medida em que esses compromissos retêm um elemento de arbitrariedade, a própria natureza da pesquisa normal assegura que a novidade não será suprimida por muito tempo. As revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma. Tanto no desenvolvimento político como no científico, o sentimento de funcionamento defeituoso que pode levar à crise é um pré-requisito para a revolução. Obrigada, Rosane, mais uma vez pela leitura. Esse texto, né, ele traz a ideia de revolução científica. Então, para isso, a gente precisa entender primeiro, voltar no conceito de revolução. Gente, revolução é uma mudança profunda, certo? Reforma é uma mudança sutil, revolução é uma transformação profunda. Nesse caso aqui, revoluções científicas, né, seria um processo de mudança de paradigma, né? Então, paradigma, como vem colocado aqui no texto, são as realizações científicas reconhecidas durante algum tempo. Então, paradigma é como se fosse assim, uma espécie de verdade. Não seria uma verdade incontestável, porque, como a gente está falando de revolução, pressupõe que ela vai mudar. Mas é como se fosse uma ideia que é aceita, né, por uma determinada comunidade científica. Então, por exemplo, se faz um determinado estudo, né, e por um tempo, por exemplo, né, vamos tentar pensar agora no nosso contexto de pandemia, né? Quando foi mais no início da pandemia, quando os estudos eles ainda não eram suficientes para se ter outra outra ideia, né, se acreditava que a transmissão da Covid-19 se dava por gotículas, né, que eram expelidas durante. Até alguém dizendo que está cortando a internet.
Bom, eu estou gravando justamente para eu tentar disponibilizar depois, certo? Esse link. Agora leva um tempo, porque eu preciso fazer a edição e depois postar no YouTube. Bom, então, como eu ia falando, né, no caso do exemplo aí dessa questão de paradigma, de Covid-19. Então, se acreditava que a transmissão principal era através das gotículas de saliva que alcançavam as outras pessoas. Então, se mantivesse, usasse máscara, mantivesse o distanciamento é, físico, né, seria um ponto fundamental para barrar a disseminação da doença. Então, isso foi um paradigma, né, durante um bom tempo. Os estudos mais recentes, eles já mostram, né, que a transmissão, ela se dá principalmente através do ar, né, pelos aerossóis. Então, seriam partículas muito menores. Então, por isso, né, que os ambientes fechados, eles favorecem tanto a disseminação do vírus, né, mesmo que as pessoas estejam, muitas vezes, de máscara, certo? Daí a explicação do porquê de tantas contaminações, principalmente em hospitais. Então, esse exemplo é para a gente refletir um pouquinho o que seria paradigma. Então, é essa máxima, né? Eu não gostaria muito de usar a ideia de verdade, porque verdade parece ser é uma coisa incontestável. E no caso da ciência, né, essas verdades, elas estão sempre sendo repensadas. E aí a gente dá o nome a isso de paradigma. Então, esse paradigma, essa verdade, ela é aceita por um determinado grupo, por um período de tempo, mas o que acontece? Né? Vem outros estudos posteriores, contestam esse paradigma e apontam novos caminhos a serem seguidos. Então, essas revoluções científicas, elas fazem parte justamente, elas consideram justamente as mudanças, né, que acontecem de um paradigma para outro, de um conceito a respeito de determinada questão científica para outro. Então, se a gente for pensar, para a gente finalizar aqui, essas reflexões sobre ciência e religião. Então, muitos dos dogmas, vou pegar aqui, eu sempre cito exemplos da Igreja Católica, por ser, né, algo que eu me aproximo mais, né, que eu me aproximei mais, sobretudo na minha infância, então para mim fica mais fácil citar exemplos, certo? Se vocês tiverem outros exemplos de outras religiões, podem ficar à vontade para colocar. Então, os dogmas da Igreja Católica, por exemplo, né, que foram criados lá séculos atrás, eles permanecem, né, com pequenas alterações em alguns casos, eles permanecem, por exemplo, né, a prática de, de padres, né, não se casarem. Então, é uma prática que já tem bastante tempo. Então, é um dogma que faz parte. No caso da ciência, ela está em constante mudança, né? Essa ideia de verdade, ela é transitória, não é como a verdade da religião, que é uma verdade incontestável, que é o dogma, como eu falei para vocês anteriormente. No caso da ciência, ela está em constante transformação, os paradigmas eles são modificados e é o próprio incentivo para que a ciência ela nunca pare é justamente isso, Existe, existem, né, cientistas das mais diversas áreas e eu posso, por exemplo, né, quando eu fiz o meu trabalho no mestrado, em, eu concluí em 2010, né, eu fiz uma pesquisa sobre a seca de 1932. Então, em 2010, eu tinha uma série de elementos. De lá para cá, outras pessoas podem ter discutido o mesmo tema e ter pegado o meu trabalho e fazer uma série de contestações, mudanças de paradigmas, que é, que é isso. Então, para vocês entenderem, né, que ciência e religião são questões diferentes, né, mas que não é necessariamente por conta dessa diferença que elas precisam ser coisas, né? Quem adere a uma tem que ser avesso à outra e vice-versa. Elas podem, como elas tratam de elementos diferentes, elas podem muito bem, né?
dialogar em determinados aspectos.